Jonas capítulo 4, encontraram aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus, então, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim, verso de número 1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, um abrigo, de ramos, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar? Querido Deus, oramos a Ti diante da Tua palavra viva e poderosa e pedimos ao Senhor, fale conosco, meu Deus. Abre o nosso coração, os nossos ouvidos, transforma a nossa vida, nos convence, Deus, que a gente esteja atento agora nesses próximos minutos, que a nossa atenção esteja voltada ao Senhor, à Tua voz, à Tua palavra, e que sejamos impactados pelas verdades do Senhor para as nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu ouvi um pastor dizer que o capítulo 4 não faria parte de um enredo de um grande filme de Hollywood. O capítulo 4 de Jonas não contribui para a narrativa no sentido de contar uma história assim, sabe, que enche os olhos. Pensa bem, não seria muito melhor terminar a narrativa de Jonas no capítulo 3? No capítulo 3, Jonas sai da boca do peixe, vai até Nínive, obedece a Deus, prega a palavra e toda uma cidade se converte. Perfeito. O final perfeito para essa situação. Um avivamento sem precedentes acontecendo no meio de um povo mau, como a gente já viu muito bem aqui, um povo mau, eram ruins, maldosos, e aí Deus agindo ali no meio daquela cidade, aquela cidade transformada por Deus, pronto. Se fechasse assim, irmãos, que maravilha de história, que história maravilhosa do poder de Deus, transformador, mas lições em Jonas. Capítulo 4 tem lições importantes para nós. Lições importantes para nós. Apesar de Deus já ter transformado aquela cidade, apesar de vermos no capítulo 3 o Senhor agindo no coração daquelas pessoas, dos assírios, daquele povo mau, distante de Deus, parece que Deus quer ensinar para nós mais coisas. Por isso o capítulo 4. E aí alguns vão dizer que isso é inclusive uma prova de que o livro de Jonas é um livro inspirado, que ele não se compromete em contar uma história bonitinha, ele mostra a verdade. O livro de Jonas se encerra com uma pergunta. Você percebeu aí o versículo de número 11? E essa pergunta não tem resposta. Que coisa curiosa, irmãos. O Senhor fala, Jonas, você tem misericórdia de uma planta, e eu não posso ter misericórdia de toda uma cidade com mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, além dos muitos animais que estão ali. Não deveria eu ter compaixão dessa cidade?
e a gente não tem resposta. Jonas parece que não responde a Deus, ou pelo menos não chega até nós essa resposta. Quem será que escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro contando, inclusive, os defeitos do profeta de Deus? É possível que o próprio Jonas tenha feito isso. É possível. Que ele, no mínimo, tenha contado essa história. Ele, no mínimo, tenha falado do que aconteceu com ele. Ou quem saberia que ele estava no ventre do peixe, a oração que ele fez, com tantos detalhes. Quem saberia os detalhes tão ricos da história no momento ali da tempestade no navio, ele pulando em alto mar. Provavelmente Jonas contou essa história para as outras pessoas. E por isso, a história não termina no capítulo 3, porque há lições de Deus para nós no capítulo 4. Se você olhar atentamente para o texto da palavra de Deus, o capítulo 4, ele tem uma expressão que se repete por várias vezes. Variações de ira. Jonas se ira, Deus pergunta, por que você está irado? Jonas não responde Deus. Irmãos, que profeta ousado. E ele fala, Senhor, eu sabia. Num determinado momento ele vai dizer, Senhor, eu sabia que o Senhor é tardio em irar. Que curioso, se você olhar aí no verso 2, vai dizer que Jonas orou. Que coisa engraçada, né? Quando ele estava no meio da tempestade, o capitão do navio falou assim, Jonas, ora ao seu Deus. Ora ao seu Deus para que ele nos livre dessa situação. O que Jonas fez? Ele orou? Não. Agora que ele vê uma cidade transformada, e o texto da palavra de Deus, no verso 1, vai dizer que ele está irado, o que ele faz? Ele ora. Irado, ele ora. E ele ora ao Senhor, Senhor, eu sabia que Tu és Deus benigno, tardio em irar-se. O profeta está irado, mas Deus é tardio em irar-se. Eu sabia que o Senhor é benigno, que o Senhor muda de ideia, eu sabia, e ele vai fazendo uma oração de protesto contra o próprio Deus. E a tônica dessa oração irada de Jonas é o fato de Deus não estar irado. Se você olha o verso 4, você vai ver Deus perguntando, é razoável essa tua ira? E o profeta, como eu falei, se cala. Depois que a planta morre, atacada por um verme, por ordem de Deus, no verso 9, mais uma vez Deus pergunta, é razoável essa tua ira, Jonas, por causa da planta? E agora ele responde, e ele fala, sim, é razoável a minha ira até a morte. Até a morte. A minha ira é razoável, sim. Ele vai dizer no finalzinho do verso de número 9, mostrando para nós, irmãos, que o que estava dentro do coração de Jonas era uma ira angustiante, ao ponto de ele levantar a voz dele a Deus, por estar indignado com aquilo que Deus fez em Nínive. Ele não ficou feliz, como muitos profetas, ou pastores, ou pregadores ficariam, ao ver pessoas se rendendo ao Senhor. Não, Jonas não está feliz, Jonas está irado. Essa é a realidade. E eu quero então trazer brevemente aqui 2 lições para nós, para essa manhã, olhando para esse texto do capítulo 4. Depois desse panorama, depois de tudo que vimos ao longo desses últimos domingos, estamos agora nesse capítulo que, aos olhos humanos, parece desnecessário, mas tem lições profundas e preciosas para nós. O profeta obedeceu a Deus, foi a Nínive e pregou a palavra. Não estava bom, pastor? Será que já não está bom? Não é isso que a Bíblia fala? Que a gente precisa obedecer a Deus? E se eu obedecer a Deus, está suficiente? Jonas ensina para nós, o livro de Jonas ensina para nós, que Deus se importa com a nossa motivação. É a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse. Deus se importa com a nossa motivação. Mas peraí, pastor, então não quer dizer que se eu fui lá e obedeci, não é suficiente? O texto do capítulo 4 de Jonas mostra para nós que não. Obedecer é importante? Obviamente que é. Obedecer algo que Deus exige de nós? Claro que é. Mas Ele quer ensinar algo mais profundo. Deus está ensinando para Jonas, Jonas, mais do que a sua obediência, eu quero te ensinar sobre as motivações que te levam a obedecer. Mais do que a sua obediência, Jonas, eu quero te ensinar que como você obedece importa para mim. Porque, queridos, obedecer uma ordem
Nós temos aqui vários militares aqui dentro da igreja, vários irmãos e irmãs que estão dentro desse contexto e recebem ordens e vivem dentro dessa realidade. Receber uma ordem e obedecer, querido, não vou dizer que é fácil, mas é algo que a gente consegue fazer. A questão é como eu obedeço essa ordem. E a pergunta que eu queria fazer para nós nessa manhã é: o Senhor nos chama principalmente a pregar o Evangelho? E às vezes a minha impressão, irmãos, de verdade, é que a gente faz isso com peso. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz o que Deus quer que a gente faça, a gente é igual Jonas. Quando a gente vai até aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, quando a gente vai até aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, muitas das vezes, e que Deus sonde o nosso coração nessa manhã, muitas das vezes a gente faz isso com outras motivações. E qual é a motivação de Deus para a evangelização do mundo? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Qual é a motivação de Deus para a evangelização do mundo? A motivação de Deus é a tônica de todo o livro de Jonas: compaixão. Compaixão. Essa é a palavra-chave do livro de Jonas. Esse é o tema central ao redor em que todas as coisas orbitam. Compaixão. É exatamente o motivo da ira de Jonas. Senhor, eu estou irado porque o Senhor é Deus compassivo. O Senhor se arrepende, o Senhor, e obviamente arrependimento aqui tem um contexto, o Senhor muda de ideia, o Senhor, ao invés de castigar, o Senhor age com graça. O Senhor, ao invés de destruir, o Senhor cuida. E é exatamente a temática, a motivação que faltou em Jonas. Jonas foi lá e fez. Ele falou de Deus. 40 dias e Nínive será destruída. Ele fez o que Deus havia mandado. Mas ele não fez com a motivação correta. Você precisa sim obedecer a Deus. E nós jamais poderemos discordar disso. Mas nessa manhã eu gostaria que você pensasse: quais são as motivações que te levam a obedecer a Deus? Nem todas as motivações são válidas. Nem todas as intenções são válidas. E o que é compaixão, pastor? O que é compaixão? Compaixão é quando você sente a dor do outro e age para aliviá-la. Compaixão é quando você olha para a angústia do outro, do seu próximo, e você se importa com ela. Compaixão é quando você vê uma necessidade e os seus olhos não se desviam para outra direção. Você vai até ele. Você vai até essa necessidade. E qual que é a grande questão aqui? Jonas não se importa com Nínive. Jonas não tem compaixão de Nínive. Assim como eu não tenho compaixão de muitas pessoas que passam diante dos meus olhos e não conhecem o Evangelho. Assim como eu não me importo, muitas vezes, com aqueles que o Senhor se importa. Às vezes estamos dispostos a obedecer, mas obedecer porque a gente acha que se obedecer a gente vai ser abençoado por Deus. Se a gente obedecer as coisas vão dar certo na nossa vida. Mas a gente às vezes não obedece por compaixão ao próximo. Deixa eu ali pregar o Evangelho para aquela pessoa, porque ela precisa de Cristo. Porque a situação que ela está vivendo vai levar ela para a morte eterna. Porque a situação que ela está vivendo vai levar ela para a destruição. Eu me compadeço disso. Eu olho para aquela pessoa e vejo a realidade dela e me importo. Isso é desafiador, irmãos. Qual a motivação que te leva a evangelizar? A pura obediência a Deus? Tem que falar de Jesus. Tem mesmo, é verdade. Mas você já sentiu o gosto da compaixão? Você já sentiu o sabor da compaixão? Você olhar para alguém e se importar com essa pessoa? Valorizar ela por quem ela é? Você já olhou para alguém numa situação deplorável, de indignidade, alguém jogado ao chão e você se compadeceu daquela pessoa? É isso que move o coração de Deus. E ele vai terminar o livro de Jonas dizendo isso. Como eu não teria compaixão dessas pessoas, Jonas? Como você pode permanecer tão apático ao sofrimento? Irmãos,
se nós nos atentássemos mais ao sofrimento deste mundo, das pessoas que estão perto de nós, talvez a gente se compadecesse mais. Pessoas que às vezes trabalham com você, estudam com você, moram com você, que estão vivendo distantes do Evangelho. Podem ser até legais. Eu vi um pastor falando algo interessante, respondendo algo, a pessoa perguntou assim: conheci um rapaz, ele gosta de Deus, ele é simpático, parece ter caráter, mas não vai na igreja. Aí o pastor respondeu assim, eu achei curioso, uma resposta forte. Ele disse assim: se não nasceu de novo, não passa de um cadáver. Se não nasceu de novo, está morto espiritualmente. E a gente deveria ter compaixão dessas pessoas. Porque um dia essa era a minha situação. Essa era a sua situação, ou não. Você já nasceu santo, redimido. Essa era a minha e a sua situação. E o Senhor teve compaixão de nós. E o Senhor olhou para nós com graça, com misericórdia. E provavelmente Ele conduziu alguém até você para que você fosse alcançado por esse Evangelho. Em geral, as pessoas são alcançadas quando ela tem contatos com amigos, parentes que já são do Evangelho. Foi assim na minha realidade. Pessoas se aproximaram de mim e tiveram compaixão de mim. Não sei se foi essa a sua realidade, mas, queridos, olhando para o texto de Jonas, precisamos nos lembrar disso. A motivação importa para Deus. E o que falta aqui em Jonas, o que mais falta em Jonas, é compaixão desse povo. Ele tinha compaixão de uma planta, mas não tinha compaixão do povo. A segunda coisa que eu acredito que esse texto de Jonas capítulo 4 nos ensine é que a nossa ira revela os nossos ídolos. A nossa ira revela os nossos ídolos. Em geral é assim que acontece. Jonas se ira por 2 vezes aqui pelo menos. E ele chega a pedir a morte. Ele fala: Senhor, eu quero morrer. Para mim não dá mais. Eu não quero viver mais desse jeito. Você consegue imaginar o tamanho da ira que ele estava sentindo? Essa era a realidade. Foi assim que Jonas ficou quando viu que toda a cidade de Nínive havia se convertido. Todo mundo se rendeu. Todo mundo se arrependeu e se humilhou. E Jonas está irado com Deus por conta dessa situação. E quando a planta também é destruída pelo verme, Jonas fica irado. Por quê? Quais ídolos são esses? O que te deixa irado? O que te deixa irado? Quando você se sente injustiçado, você fica irado? Ah, eu fico, irmãos. Eu fico. Se eu perceber que alguém está fazendo algo, não só comigo, né, ou com outra pessoa, que eu acho injusto, aquilo ali mexe comigo. O que te deixa irado, irmão? O que mexe com o seu coração que você perde o equilíbrio? Quando alguém fura a fila na sua frente, isso te deixa irado? Está lá no congresso lá de mulheres, aí vem uma irmã assim, conversando, e de repente ela está lá passando à sua frente, aí sua vontade, às vezes você não tem coragem, mas sua vontade é ir lá e arrancar aquela pessoa na força, né? Você fala assim: vai para o final da fila, sem educação. Quando alguém no trânsito fecha você fica irado. Isso é um absurdo. A pessoa tem que saber dirigir. Isso deixa a gente irado. Quando alguém chama a nossa atenção, quando às vezes a esposa, quando às vezes o marido te faz uma repreensão, você fica irado, porque você não gosta que chame a sua atenção, você se ira. Fala que não é assim. O que mais te deixa irado? Quando seus filhos não fazem o que você espera que eles façam. Você espera que ele seja de um jeito, e ele é de outro. E isso te deixa irado. E se você não tomar cuidado, você bate no menino até na raiva. Depois você vai pensar, você está com raiva, você menino, tá. Depois você fala: meu Deus, o que eu fiz? Agi com ira. A nossa ira, geralmente vai revelar os nossos ídolos.
Jonas queria que Israel fosse o único. Israel é o povo de Deus. Ninguém mais. Senhor, que história é essa de alcançar outro lugar, de alcançar outra cidade? É Israel. Você está esquecendo que é lá que o Senhor fez uma aliança? É para lá, Senhor. Que história é essa de agora alcançar os assírios que são maus? Eles não merecem. Ele está irado porque ele imagina que só os seus compatriotas merecem o amor de Deus. Isso é uma idolatria. É quando a gente acha, eu vou repetir o que eu falei no primeiro sermão, quando a gente acha que só o nosso GD é o melhor lugar, só a nossa igreja é o único lugar do planeta Terra que Deus fala através da palavra dele. E quando a gente idolatra coisas que parecem boas, você idolatra a sua igreja, idolatra o seu grupo de discipulado, o seu ministério, só o seu ministério importa. Deus tem algo especial para o seu ministério, para a sua faixa etária, o resto não importa. Não importa o que Deus está fazendo aqui comigo, o que Ele está fazendo na vizinhança, eu não estou nem aí. Egoísmo. Egoísmo. É isso que se revela no nosso coração. A nossa ira, às vezes, vai mostrar para nós quem são os nossos falsos deuses. E o conforto, irmãos, para mim é o segundo ídolo que Jonas vai ter que aprender a lidar. Conforto, irmãos. Quem aqui não gosta de um conforto? Vou desligar o ar-condicionado, então, se você não gosta. Pedir para você, por gentileza, sentar-se ao chão. Você não precisa sentar no banco. Quem não gosta de conforto? Talvez você trabalhe para ter mais conforto na vida. Para conseguir comer melhor, viver melhor, viajar melhor. E isso não é necessariamente errado, a não ser que isso se torne um ídolo para você. E comece a ameaçar o lugar que Deus tem no seu coração, ou que Ele deveria ocupar no seu coração. Jonas está revoltado, irmãos, porque Deus fez nascer uma planta sobre ele, o sol. Imagina o sol daquele lugar. É tipo o sol de ontem, assim. Ontem estava um sol, um calor lá no sítio que a gente estava, um calor, um sol. Teve gente até que sentiu até um pouquinho assim. Já viu aquela onda de calor que você fica até tonto, a pressão cai, você fica meio lento assim. Deus manda uma planta para cobrir Jonas, ele fica feliz demais. Oh, Deus bom. Não é assim? Na hora que isso acontece, você fala assim, Deus é bom. Deus é bom demais comigo. Irmãos, eu tenho um testemunho para contar. Deus fez nascer uma planta sobre a minha cabeça que me livrou do calor e foi uma bênção. Aí Deus vai e fala assim para o verme, vai lá e mata a planta. Quando estava amanhecendo, o verme foi lá, atacou, a planta foi destruída, veio um calor. Veio um vento angustiante, um calor terrível, desértico, de realmente amolecer. Aí Jonas fala assim, Senhor, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer a passar por isso. E aí eu me lembro de Paulo falando a Timóteo. Timóteo estava precisando ser encorajado na fé, irmãos, porque ele estava conduzindo uma igreja difícil. Ele estava pastoreando na igreja de Éfeso, sendo confrontado, pessoas questionando a sua idade, questionando a sua capacidade. E aí então, Paulo escreve a Timóteo, Timóteo, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Quem quer participar do sofrimento de Cristo, dá um glória a Deus. É difícil, irmãos. Senhor, misericórdia, sofrimento já basta os meus. Não vem trazer mais, não. Mas é a realidade do Evangelho. A gente quer viver um Evangelho confortável, um Evangelho fofinho, um Evangelho macio. Mas esse Evangelho não existe. E nós não podemos nos enganar. É desafiador ser crente, irmãos. É desafiador ser crente. E por idolatrar o conforto, muitos não conseguem assumir o compromisso de andar com Jesus. Não conseguem. Porque eles amam mais o conforto do que a Deus. Encosta em qualquer missionário transcultural e pergunta para ele, como é que foi? O que você abriu mão?
Ele abriu mão do conforto da família, ele abriu mão do conforto da sua própria língua, do seu idioma, ele abriu mão do conforto da sua cultura, para viver em locais totalmente diferentes. Ele abriu mão do conforto. E assim, irmãos, uma igreja missional, uma igreja que aprende as lições de um profeta que está resistindo à vontade de Deus, precisa entender que o conforto não pode ser o nosso ídolo. É muito bom a gente viver isso aqui. Se for só isso, ser crente, se for só isso, reunir no ar-condicionado, reunir com todo mundo junto aqui, todo mundo se gosta, a gente canta junto, e na hora de ser perseguido, e na hora de ser desprezado, e na hora de ser humilhado, e na hora de abrir mão do seu conforto, da sua casa, para sair ao encontro de alguém, e na hora de abrir mão do seu tempo para atender e ajudar alguém, para aconselhar alguém, abrir a sua agenda, não só para fazer as suas coisas, mas passar a servir aos outros. Não, pastor, estou ocupado demais, agora eu não consigo. Não, querido, não, meu irmão, agora eu não posso te ajudar. Eu não tenho disponibilidade. Já estou com outros compromissos. Irmãos, o livro de Jonas nos ensina, e talvez ele ensine da pior forma, por isso que eu disse que o capítulo 4 não ajuda Jonas. Ele ensina da pior forma que a nossa ira revela os nossos ídolos. Quais são os seus? O que te deixa irado? Ficar sem dinheiro? Já viu gente que quando o dinheiro acaba, ela muda de humor? E no dia que ela recebe, ela está de bem com a vida? Sorridente? Aí você fala assim, mas o que aconteceu? O que aconteceu com você? Aí você descobre. Ela ama o dinheiro. E a alegria dela está baseada nas coisas. Se a sua alegria estiver baseada no que você tem na conta, pode ser que em hora você esteja feliz e hora você esteja triste. Pode ser que mais triste do que feliz, dependendo da sua situação financeira. Dinheiro passa, irmãos. Dinheiro acaba. Dinheiro é algo muito passageiro para a gente idolatrar. Eu não sei quais são os seus ídolos, mas eu sei que quando nós nos iramos, muitas das vezes é porque, de alguma forma, o Senhor está revelando aquilo que a gente adora mais do que a Ele. Quais será que são os seus? Que você aprenda com Jonas a não se mover nessa direção, a não cair nessa cilada, em nome de Jesus. Para a gente poder caminhar para a nossa conclusão, para a gente poder encerrar, o texto de Jonas termina com uma pergunta, Não deveria eu ter compaixão, Jonas, dessas pessoas que estão aqui perdidas? E eu me lembro da parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 15, a famosa parábola do filho pródigo, Famosa parábola do filho pródigo, em que Jesus está contando, um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo disse, pai, me dá minha parte, porque eu estou indo embora. Estou indo embora, pai. Quero viver a vida. O pai divide, ainda em vida, os seus bens, entrega na mão daquele homem, e ele sai, ele gasta tudo. Num determinado momento, ele percebe que está vivendo uma situação difícil. Ele fala assim, poxa, na casa do meu pai, os servos têm coisa melhor do que eu. Vou voltar e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O texto diz que quando ele chega, se aproxima, seu pai vem correndo. Um homem adulto, um senhor de respeito, não corre no contexto daquele, E é desrespeitoso. A cultura não permitia aquele tipo de comportamento. Ele corre ao encontro do filho, abraça aquele menino, fala, põe uma sandália no pé dele, põe um anel no seu dedo, troca a sua roupa, dá um banho, dá um trato nele. E meu filho estava morto e renasceu. Estava perdido e foi achado. Se terminasse aí, era o capítulo 3, Terminasse aí, tudo lindo, irmãos. Mas não é assim que termina. Da mesma forma, a parábola do filho pródigo tem um capítulo a mais, capítulo 4 de Jonas. Ela vai dizer que o irmão mais velho chega. O irmão mais velho fica irado com o pai. Pai, o que você está fazendo? Esse teu filho, já não é nem irmão dele mais, esse teu filho gastou todos os seus bens e você ainda dá uma festa para ele, pai. O que você está fazendo?
Eu estou aqui, nunca te pedi um cabrito, nunca te pedi nada. Nunca pedi nada para o Senhor. E o pai vira sabiamente e diz para aquele filho, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Que o seu irmão já levou a parte dele. Tudo que eu tenho é seu. E é como se o pai estivesse dizendo, meu filho, por que essa ira? Por que essa ira? Por que essa falta de compaixão? Por que essa falta de misericórdia? E é bem uma verdade, irmãos, que nós queremos misericórdia para nós, para os outros. A gente quer que Deus derrame misericórdia para nós, para os outros. A gente quer que Deus tenha compaixão de nós, dos outros. Que Deus nos ajude a partir de hoje, ainda mais, se a gente já faz isso, a partir de hoje, a gente ter mais compaixão em nosso coração. Porque em nada eu sou melhor do que qualquer outro que está sem Cristo. Em nada eu sou melhor. Em nada. Os crentes cada vez mais são tidos como arrogantes, irmãos. Por quê? Onde é que a gente está errando? O que a gente está fazendo de errado? Por que as pessoas estão achando a gente arrogante? Talvez é porque a gente passou a se achar melhor do que os outros. Talvez é porque a gente abandonou a compaixão. E diz viver uma fé que, na verdade, revela vários ídolos. Somos profetas de Deus, igual Jonas, chamado por Deus, profeta de Israel, um homem de Deus que tinha experiências com o Senhor, mas estava com o coração cheio de ídolos. Peça ao Senhor que sonde o seu coração, e se há alguma coisa que você precisa abandonar, algum falso Deus no seu coração, joga ele fora hoje em nome de Jesus. Vamos orar? Você pode se colocar de pé? Dá a mão para o querido que está do seu lado. Essa pessoa que está aí do seu lado é seu irmão. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer alcançar outros através de você. Você está preparado? Deus quer alcançar outros através de você. Deus quer que você torne o nome dele conhecido onde você está, por onde você passar. Para isso você vai ter que abrir mão do seu conforto, muitas vezes, dos seus falsos deuses. Para isso você vai ter que viver mais em compaixão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos faça viver o privilégio de ver outras pessoas se rendendo ao Evangelho. Nós queremos batizar mais discípulos de Cristo. Nós queremos encher mais a igreja de Cristo, não a Betel, a igreja de Cristo com verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos. Que Deus te use, meu irmão. Que você abra a sua boca e fale do amor de Deus com compaixão. Porque é isso que Ele quer de nós. Querido Deus,